Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, que faz as pazes com a vitória, pelo menos agora, num jogo que é muito conveniente para isso, enfrentando o Morecambe, que se não me engano é da 4ª divisão do campeonato inglês. Vitória de 5-0, um primeiro tempo ruim do Chelsea, mas o segundo tempo muito melhor. Eu já vou explicar um pouco mais o que eu acho que mudou tanto do primeiro para o segundo tempo. E assim, esse é o jogo que, novamente, é importante para os atletas que têm menos tempo de campo mostrarem e provarem seu valor. E no final das contas, acredito que eles fazem isso muito bem, até porque todos os gols vêm dos jogadores do banco e não daqueles que são os titulares. Embora eu acho que um titular, eu acho que é indiscutível que ele é titular hoje em dia, mudou bastante a dinâmica do Chelsea no segundo tempo. Mas a gente vê uma escalação que era um pouco curiosa, né? Porque o Maresca colocou 2 meias atacantes para jogar e não era para fora de posição, é o João Félix e o Christopher Nkunku. E eu acho que assim, né, uma coisa que a gente viu um Nkunku pouco participativo do primeiro tempo, ainda perdeu um pênalti que, assim, se tivesse VAR, ia voltar, né, porque o goleiro se adiantou, mas não deixa de ter sido uma má cobrança, né, e assim, ele parecia mais apático no primeiro tempo, mas você vê que segundo tempo melhora muito, porque sai o Pedro Neto e entra o Jadon Sancho, né, teoricamente o Pedro Neto faz parte do time titular. Porém, assim, ele é um cara que adora ficar pelo canto do campo ou aceita demais a instrução tática do Maresca, porque assim, você vê os pontas muito isolados, né, do jogo, eu acho isso ruim. Mas, por exemplo, o Tyreek George, ele não queria ficar isolado ali no campo. Toda a chance que ele tinha, ele tentava se aproximar um pouco mais dos companheiros, e isso envolveu mais o Félix no jogo e fez com que o lado esquerdo do Chelsea fluísse mais. E aí o que acontece? Ele tira o Pedro Neto e coloca o Sancho. E o Sancho faz o quê? Ele cai para dentro, começa a criar as janelas, começa a criar as chances. E assim, ele ir para dentro, ele balança um pouco a questão do sistema de marcação do Morecambe, que assim, não pode ficar muito encaixotado também, porque com a presença do Sancho tem mais um jogador para marcar e pode deslocar e criar a janela de passe. Então assim, a mudança pelo Sancho trouxe mais qualidade de drible, de passe e claramente assim trouxe mais dinâmica de jogo, né? E até a entrada também do Cucurella pela lateral, colocando o Renato Veiga de novo como volante, né? Funcionou muito bem, né? Tipo, ficou a dobradinha de laterais e pontas funcionou melhor e as dinâmicas de jogo foram mais efetivas. Mas eu não sei se o Maresca fez isso de maneira extremamente consciente, né? Porque tava muito na cara que o Lavia, o Reece James não iam jogar há muito tempo. Eu acho que a única mudança talvez tática foi a saída do Pedro Neto, que é ruim para ele, né? Porque é o Sancho entrando no lugar dele como ponta direita e é péssimo para ele que o Sancho tenha jogado muito bem. Ainda acho que falta ao Sancho finalizar mais, né? Porque eu acho que o Sancho já teria pelo menos uns 7 gols na temporada. Até agora acho que ele tem 2, né? Tipo, os 2 na Premier League, né? E assim, ele já teria uns 7, 8 gols se ele finalizasse mais, né? Porque primeiro que ele sabe chutar. Isso é uma coisa que a gente tem que falar do Sancho, ele sabe chutar. E segundo, né, tipo assim, ele cria as oportunidades, mas antes de pensar em finalizar, ele parece estar sempre pensando em passar a bola. Ele falou isso até no gol contra o Tottenham, né, que antes de chutar ele tentou achar o Nicolas Jackson para passar a bola. Meu amigo, chuta também, você pode marcar gols, você não é uma pessoa ruim por querer marcar um gol. Então, é legal dar assistências, é legal que tem um jogador que pense nos outros, mas uma hora ele tem que tomar a decisão por conta própria. Eu acho que o Sancho tem faltado um pouco dessa personalidade, mas de qualquer maneira, adorei a atuação dele. Acho que até agora a passagem dele pelo Chelsea é muito interessante, mas tá faltando essa confiança extra para chutar. Acho que é o que tá, para mim, mais passivo de crítica do Sancho. De resto, eu tô gostando muito do trabalho que ele faz. E assim, né, o Nkunku foi mal no primeiro tempo, perdeu o pênalti, mas no segundo jogou bem melhor, participando muito mais do jogo. A entrada com o Sancho ficou realmente mais interessante. É legal ver os dois juntos, uma coisa que raramente a gente tem, né, porque o Sancho tá na primeira equipe e o Nkunku na segunda, né. E assim, eu fico pensando, né, se fosse um Chelsea que tivesse o Sancho, o Nkunku e o Palmer, né, poxa, dava potencial, né? Porque o Palmer pode jogar pelo lado e assim, ele não precisa ficar preso pelo lado. Ele vê o que o Sancho faz. Ele pode cortar para dentro, usar a capacidade de drible dele. Cara, seria muito bacana, né? E assim, eu acho que esses três, eles têm a inteligência para jogar juntos, né? O Nkunku é um cara que assim, não é um explosivo às vezes de dar aquela plasticidade ao jogo, mas ele é um cara que assim, ele tem, quando ele tá dentro do jogo certinho, ele consegue ter um impacto grande e o gol que ele tem é de muita inteligência, né? Porque tem um rebote
ele não pensa duas vezes, ele finaliza de primeira, no contrapé do goleiro, no contrapé da defesa, foi muito inteligente ali o chute dele, né? Foi esse tipo de chute, não é tão simples assim como, por exemplo, o pênalti ali que ele perdeu, que aí eu acho que ele escolheu muito mal, ele cobrou a meia altura, não muito pro canto, uma batida de quem tá realmente não muito confiante, mas fato é que assim, eu gostei dele no segundo tempo, e é claro, tem que elogiar o Tarek Jorge, por mais que eu acho que ele seja muito fominha, ele foi bem no segundo tempo com 2 assistências, e dá um crédito aí pro senhor João Félix, né? O coitado é muito criticado. É óbvio que assim, ele foi vendido como algo que pra mim ele não foi, né? Tipo, acho que muito que atrapalhou isso, né? Foi aquele prêmio de melhor jogador jovem do mundo, na época que ele jogava no Benfica, que era pro Sancho ter ganhado, não ele. Mas é aquele que é negócio, né? Tipo, o Cristiano Ronaldo cedo ou tarde aposenta e tem que criar o hype da nova estrela portuguesa, entende, né? Aí o João Félix, só com aquela temporada maravilhosa no Benfica, e foi maravilhoso, o cara com 18 anos era uma máquina de jogar futebol mesmo. Assim, não era um mito o João Félix, jovem talento extraordinário. Ele era realmente, mas assim, ir pro Atlético de Madrid fez muito mal para ele, né? Ele não pôde desenvolver quase nada. Eu não acho que o Simeone tornou ele um jogador melhor em nenhum aspecto. Eu vejo os mesmos problemas que ele tinha na época de 18 anos agora. Mas talento esse cidadão tem, né? E assim, falta às vezes tomar decisões melhores, ser menos individualista, mas belos gols, né? Tipo, tanto o chute, o primeiro chute de fora da área, acho que o goleiro deu uma vacilada, né? Mas foi bem ali. Eu já sabia que ele não ia passar a bola para um Nkunku, mas o segundo gol dele, que é o quinto do Chelsea, olha, golaço, hein? Poxa, um dos gols mais bonitos até agora que a gente viu nesse curto período de 2025 e da temporada em si, né? Brincou, fez bullying ali com o defensor e fez um chute perfeito, né? Porque não era um ângulo fácil, ele acertou no lado da rede. Maravilhoso o gol dele. E dá um crédito também pro Tozinho Darabioio, baita partida do zagueiro que aproveitou bem a chance dele, né? Marcou 2 gols de fora da área, um chute desviado, mas o outro, olha, lembrou o Rudiger, né? O Rudiger adorava essas pauladas de fora da área, mas aí há um crédito para o Tozinho, né? Ele fez, né, os dois, né? O gol, fez 2 gols no jogo, né? E assim, baita chute dele. Esse outro gol também foi um golaço. O Chelsea teve vários golaços hoje, né? Então, assim, legal a atuação do Chelsea no segundo tempo, mas é aquele negócio, ainda uma incógnita que vem pela Premier League. Esse jogo é obrigação ganhar, tá enfrentando o Morecambe, é um time muito limitado, e mostra a força que tem o segundo elenco do Chelsea também, né? Porque assim, o problema de você ter jogadores do talento do Nkunku e do João Félix e colocar eles no banco, pô, é que você vai deixar alguém satisfeito e parece um desperdício. Mas quando tem oportunidade para jogar, né? Tipo, os caras às vezes segundo elenco, né? Tipo, vai ter que jogar em algum momento, você pode ter o luxo de usar os caras num jogo como esse e eles destroem com tranquilidade. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.